Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Cláudio Cristino, eu sou da coordenação dos ministros da palavra da paróquia de Nossa Senhora das Graças, aqui do Recife. E nesse vídeo eu vou falar sobre 6 dicas para os ministros e ministras da palavra. Vamos lá. Dica número 1. A primeira dica é que você deve iniciar a sua preparação da leitura com bastante antecedência. Então, se você vai proclamar, está escalado para proclamar a palavra no domingo, na semana anterior, já na segunda-feira, você já deve iniciar a proclamação em casa, né? Tomar ciência das leituras que você vai fazer na próxima celebração e já vai fazendo o seu ensaio, digamos assim, né? Uma dica que eu dou, dica dentro da dica, é que você pode utilizar os vários canais para obter essas leituras. Você pode usar um lecionário, quem tem em casa. Você também pode usar o jornalzinho, né, ou os cadernos com a liturgia diária, né, de várias editoras, da Paulus, da CNBB, da editora Santuário, etc., né? Todas conterão sempre os mesmos textos, não vai diferir. Ou então você pode usar sites, como o site da CNBB, né? A gente está colocando aqui embaixo, ou também o site da Canção Nova, também estou colocando o link aqui embaixo. Ou até mesmo aplicativos para celular que você pode usar a sua App Store do seu telefone para baixar essas liturgias. Uma dica que a gente sempre dá é que você deve tomar familiaridade com o texto sem decorar, né? O objetivo é não decorar, você não confiar, digamos assim, no texto decorado. É sempre uma leitura que você vai fazer, né? É só para que você tenha maior conhecimento, né? A gente sempre está na frente da comunidade, pode ter algum problema. Dica 2. A segunda dica é a gente aprofundar na familiaridade do texto. Bem, principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, há alguns nomes de pessoas, de personagens e de lugares que não são muito comuns no nosso dia a dia e que a gente pode efetivamente se confundir com esses nomes. Então, uma dica que o diácono Ayrton deu é de que você vá na história desses personagens ou desses lugares, e essa é uma forma mais ou menos mnemônica de lembrar também, né, da pronúncia desses nomes que podem não ser problemáticos na hora de uma leitura, né, na frente da comunidade, como eu disse anteriormente. Essa então é uma boa dica para que a gente possa estar pleno na leitura, né? Bem, dica 3. Bem, a terceira dica é que, de vez em quando, nesse ensaio que você vai fazer na semana anterior, que precede a sua leitura, você fazer a leitura em voz alta, como se estivesse fazendo a proclamação da palavra durante a celebração. Então, você em casa vai... eu acredito que nem todos tenham um ambão dentro de casa, mas você pode usar uma estante ou um tripé, uma mesa um pouco mais alta. Então, coloque na mesma altura do ambão, né? Mais ou menos 1,5 m de altura, 1,40 m de altura do chão, né? do piso. Você coloque ali o seu texto e proclame em voz alta, né?
é uma boa hora de você dar uma modulada na sua voz, né, na sua entonação de voz. Além de que a gente também tem que tomar ciência de que quando a gente fala um pouco mais alto, a gente gasta um pouco mais de ar, né, para falar, né, e aí a pontuação pode ser que a gente perca, né, o embalo da leitura, né. Então é extremamente valioso você fazer esse ensaio dentro de casa, né? Sempre lembrando, a leitura tem sempre respeitar as pontuações. Dica 4. Você deve programar todo o seu dia quando você for fazer a leitura, né? Então, se você vai fazer a leitura no domingo, ou no sábado, ou mesmo durante a semana, né? Você está escalado para fazer essa leitura, então você tem que se programar de modo que você sabe que você vai ter que estar na igreja um pouco mais cedo, né? Então, se você às vezes vai fazer uma visita a um amigo, né? Ou vai fazer compras, então você já sabe que você vai ter que estar em casa um pouco mais cedo do horário que eventualmente você está acostumado, para que você dê tudo certo, né? Outra dica dentro da dica é você deixar tudo pronto que você vai para a celebração, né? As suas vestes, né? Um lenço, quem gosta de levar um lenço, né? Os óculos, né? Eu esqueço bastante os óculos, então é importante deixar à mão. E também, às vezes, tem pessoas que gostam de levar uma garrafinha de água, por exemplo, né? Para a celebração, para fazer as leituras. Então, deixa isso tudo preparado, separado, para que na hora de sair, para ir poder ir para a celebração, esteja tudo ok. Dica 5. Chegue mais cedo na igreja. Lembre-se, você como ministro da palavra, você faz parte da liturgia. Você é parte importantíssima da liturgia, como todos os outros, as outras pessoas, né? O padre, né? Os acólitos, os ministros da Eucaristia. É lógico que sem o padre não há missa, mas a gente faz parte, né? O pessoal da música também, né? Então, fazendo parte da celebração, então nós devemos chegar um pouco mais cedo para, inclusive, verificar tudo que nos diz respeito à leitura. Então, você deve chegar, verificar se o lecionário já está no ambão, se não, pedir ao sacristão que deixe lá, né? Verificar se o lecionário está aberto já na página das leituras que você vai proferir naquele dia, se toda a sinalização está ok. E uma dica boa também é testar o microfone que você vai utilizar. É uma boa hora de você verificar, inclusive, a modulação da sua voz, né? Agora usando já o microfone, né? Então, às vezes, você tem que afastar um pouco o microfone, manter o teu tom de voz, mas afastar um pouco ou aproximar um pouco conforme a sua tonalidade, o tom da sua voz, para que você possa, que a mensagem, né, seja perfeitamente compreendida por todos que estão naquela celebração. A dica 6. Bem, essa dica 6 é ler pausadamente, né? Às vezes a gente tem uma pressa de fazer as leituras, né? E isso pode causar certos problemas, né? Como, por exemplo, você engolir alguma palavra ou alguma palavra não ser bem compreendida, né? Justamente porque às vezes ela não é muito utilizada no dia a dia, ou até mesmo porque a gente não entendeu, porque a pessoa está fazendo a leitura muito rápida. Então a recomendação é de fazer uma leitura pausada, respeitando a pontuação, as vírgulas e os pontos, de maneira adequada, né, como a gente sempre aprendeu a ler, né? E as leituras, a primeira e a segunda leituras, vamos lembrar que elas são divididas em 3 partes, digamos assim, né? 3 momentos de leitura. A primeira é o anúncio da leitura. Então,
primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Aí depois vem o texto em si e depois vem a saudação final, palavra do Senhor. Então, entre essas três partes, você dá uma pausa, digamos assim, uma pausa dramática, né? Para quem é de teatro, sabe como fazer isso, né? Melhor. Então, você diz, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vem o texto, né? Ao terminar o texto, uma pequena pausa, palavra do Senhor. E esperar que a comunidade responda, né? Nesse tempo de pandemia, como nós está vendo apenas um leitor, então também dar uma pausa entre as leituras, né? Bem, entre a primeira e a segunda leitura tem o Salmo. Então, como você vai fazer o Salmo, caso você vai fazer o Salmo, tanto cantado quanto declamado, a dica é a mesma, né? Lembre-se que o Salmo é um salmo de resposta. O que significa isso? Você vai, como salmista, naquele momento que você é salmista, você vai propor à comunidade e ela vai responder. Então, e essa resposta, então, como é que a gente tem que fazer? A primeira vez que você lê a resposta, você leia com bastante tranquilidade, pausadamente, de maneira bem clara, para que todo mundo possa capturar, né? Muita gente hoje está sem o folheto nas mãos, então você leia com bastante tranquilidade para que as pessoas entendam, gravem e respondam a seguir a sua provocação, né? E aí você vai ler os salmos, né? E esperar a resposta. É muito comum, às vezes, as pessoas ficarem um pouco sem saber a hora que vai dar a resposta, então uma dica que eu dou no momento das respostas, você levanta o olhar para a comunidade e faça um pequeno sinal, né? Olha, é a vez de vocês, né, responderem, né? Se isso, caso seja necessário, né? Se não for necessário, em geral as pessoas já estão acostumadas, você não precisa fazer essa sinalização. Mas, por vezes, seria bom que você faça aquele incentivo. Lembrando que salmos são, às vezes, cantos de alegria, de glória ao Senhor. Então eles têm que ser feitos de maneira entusiasmada, né? Às vezes alegre, às vezes bem consciente de aquilo que aquela palavra é um louvor, né? Então a gente deve fazer isso de maneira bem tranquila, né? E alegre, de maneira pomposa. Lembre-se que cada uma das leituras é a palavra de Deus que está, a partir de Deus nos usando como instrumentos para chegar até a comunidade, para chegar até os nossos irmãos e irmãs. Então essas foram as 6 dicas. Se ficou alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa sobre leitura, então pode mandar para esse e-mail aqui, ou então você também pode ligar no telefone da paróquia, que ele vai ter sempre os contatos da gente, né? E lembre-se, nós somos uma comunidade, né? Que todo mundo pode contribuir, pode crescer junto. Então, toda colaboração é muito bem-vinda, né? Nos próximos vídeos eu vou fazer também dar dicas práticas, né? Aí eu vou gravar já lá na igreja, né? Em frente ao ambão, como fazer a vênia, ou, né, como ligar o microfone, às vezes é até importante saber disso, né? E etc. Tá joia? Então fiquem com Deus, paz e bem.